Bom, nós vamos falar um pouco sobre telencéfalo, mas antes, o que é o telencéfalo? O telencéfalo é uma das duas partes constituintes do encéfalo, certo? Juntamente com o diencéfalo. Então, muito bem, quais são as relações que o cérebro propriamente dito possui? Ele possui relações com a caixa craniana, lembrando que ocorrem entre eles as meninges, dura mater, aracnoide e pia mater. Certo? Então, o telencéfalo, propriamente dito, ele possui três vistas. A vista superolateral, a vista mediana, a partir de um corte sagital, e a vista inferior. Ok? As relações que ele mantém com a caixa craniana são bem simples, certo? A parte inferior frontal mantém relação com a fossa anterior ou frontal do crânio. A parte inferior mediana, digamos assim, a parte inferior do lobo temporal mantém relação com a fossa média da caixa craniana. E o lobo temporal, a sua face inferior, com a tenda do cerebelo, ou tentório do cerebelo. Então, muito bem, vamos começar com os principais acidentes anatômicos da face superolateral. A face superolateral possui dois sulcos muito importantes, muito profundos e constantes: o sulco lateral, ou de Sylvius, e o sulco central, de Rolando. Esses dois sulcos são responsáveis pelas delimitações dos quatro grandes lobos superficiais do telencéfalo, lembrando que são 5 ao todo, sendo a ínsula um lobo profundo. Então, anteriormente você tem o lobo frontal e inferiormente você tem o lobo temporal. Posteriormente ao lobo central, ao sulco central, você possui o lobo parietal e, por último, mais dorsalmente, você tem o lobo occipital, certo? A divisão para esse lobo ela é arbitrária. A partir da incisura pré-occipital, traça-se uma linha até o final do sulco parieto-occipital. Então você tem essa linha aqui que demarca o limite do lobo occipital. A partir dele você ainda tem uma segunda linha. A partir desta primeira linha você tem mais uma, que se dirige ao ramo posterior do sulco lateral, certo? Responsável pela delimitação do lobo parietal do lobo temporal, ok? Então vamos começar com a análise aqui do lobo frontal. O lobo frontal possui três sulcos: o sulco pré-frontal, o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Acima do sulco frontal você tem giro frontal superior, abaixo giro frontal médio e abaixo do sulco frontal inferior você tem o giro frontal inferior. À frente do sulco central e posterior ao sulco pré-central você tem o giro pré-central. Lobo parietal. O lobo parietal possui dois sulcos muito importantes, lembrando que são os mais constantes. Existem outros também que são inconstantes e sofrem maior variação: o sulco pós-central e o sulco intraparietal. Superiormente o sulco intraparietal e posteriormente o sulco pós-central você tem o lóbulo parietal superior, e abaixo do sulco intraparietal você tem o lóbulo parietal inferior. Aqui, posteriormente ao sulco central e anterior ao pós-central, você tem o giro pós-central, também conhecido como área sonestésica. A divisão do lobo temporal é muito semelhante ao que ocorre na parte anterior do lobo frontal. Você tem dois sulcos: sulco temporal superior e sulco temporal inferior. Acima do sulco temporal superior e abaixo do sulco lateral, você tem giro frontal superior. Entre os dois sulcos, você tem o giro temporal superior e giro temporal médio. E abaixo do sulco temporal inferior, giro temporal inferior. Ok? O lobo occipital ele possui apenas um sulco, digamos assim, importante, é o sulco semilunar ou lunatus, tá? Você pode verificar aqui. Essa aqui é a face medial a partir de um corte sagital mediano. Nela nós conseguimos visualizar três dos quatro sulcos superficiais: o sulco frontal, o sulco parietal e o sulco occipital. Como é que a gente vai observar quais são as delimitações presas aqui? Você tem aqui apenas uma insinuação do sulco central, apenas uma pequena insinuação, porque é apenas o final dele. Então, anteriormente ao sulco central, você tem quem? O lobo central, o lobo frontal, perdão.
posterior ao sulco central, lobo parietal. A delimitação entre o lobo parietal e o lobo occipital ocorre em razão do sulco parieto-occipital, certo? Que vai dividir esses dois sulcos. Então, o lobo frontal ele possui um sulco que se percorre ele por quase toda a sua extensão, penetrando ainda no sulco parietal. Esse sulco é o sulco do giro do cíngulo, que demarca o giro do cíngulo. Esse sulco do giro do cíngulo, ou apenas sulco do cíngulo, possui três ramificações: a ramificação paracentral, a ramificação marginal e a ramificação subparietal. Entre a ramificação paracentral, o sulco do cíngulo propriamente dito, e a ramificação marginal, você tem um lobo delimitado, denominado de lobo paracentral, em razão das relações que ele mantém com o sulco central. À frente do sulco paracentral, você tem o giro frontal superior. Essa é a face medial do giro frontal superior, tá? Existem ainda algumas estruturas interhemisféricas que são basicamente três: o corpo caloso, o fónis e o septo pelúcido, entre os dois, acima do fónis e abaixo do corpo caloso. As principais partes do corpo caloso são lâmina rostral, rostro, joelho, tronco e esplênio. Aqui apenas é possível a visualização do corpo do fónis, e entre eles, como já foi mencionado, o septo pelúcido. O lobo occipital ele ocorre posteriormente ao sulco parieto-occipital. Existe ainda um segundo sulco marcante, é o sulco calcarino, certo? O sulco calcarino e o sulco parieto-occipital demarcam um giro complexo de formato triangular, conhecido como cúneus. À frente do sulco paracentral nós temos então o pré-cúneus. Então aqui nós temos a peça anatômica e a gente vai tentar visualizar algumas dessas estruturas mencionadas anteriormente. Aqui nós temos o sulco central e anteriormente a ele nós temos quem? Lobo frontal. Aqui nós temos o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Então, giro frontal superior assinalado em amarelo, giro frontal médio assinalado em vermelho e o giro frontal inferior. Estas três partes do giro frontal inferior estão divididas porque ocorre uma ramificação do sulco lateral em ramo anterior, ramo ascendente e o ramo posterior. Essa ramificação divide o giro frontal inferior em parte orbital, parte triangular e parte opercular. Então, nós temos sulco central, tá? Sulco pós-central e sulco pré-central. Portanto, giro pré-central, giro pós-central. Aqui, sulco intraparietal, consequentemente, lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. Aqui é uma peça muito semelhante, certo? Análise bem rápida. Sulco central, sulco pré-central, sulco pós-central. Sulco frontal superior e aqui inconstante devido a essas pregas anastomóticas, sulco frontal inferior. Então, giro frontal superior, giro frontal médio e giro frontal inferior. À frente do sulco central, giro pré-central ou área motora principal. Posteriormente, giro pós-central, área somastésica, giro somastésico, tá? Aqui temos também de forma não constante, não contínua, o sulco intraparietal, lobo parietal inferior, lobo parietal superior. Aqui nós vamos tentar visualizar aquela mesma peça de corte mediano, sagital mediano. Sulco parieto-occipital, sulco calcarino, corpo caloso, joelho
rostro, tronco, esplênio, septo pelúcido, ok? E aqui o giro frontal e a sua face medial do giro frontal superior. A irrigação do telencéfalo ocorre mediante a entrada de duas artérias, principalmente na caixa craniana, a artéria vertebral e a artéria carótida interna. Quando elas chegam na base do telencéfalo, bem próximo ao diencéfalo, elas se anastomosam, se associando no que nós conhecemos como polígono de Willis. Então, posteriormente, nós temos as duas artérias vertebrais que vão se associar, compondo a artéria basilar. A artéria basilar vai se bifurcar, dando origem às artérias cerebrais posteriores. A análise vai dar uma paradinha bem aqui. A carótida interna, ela se bifurca anteriormente em artéria cerebral anterior e artéria cerebral média. Ocorre uma associação entre a artéria cerebral posterior e a artéria carótida, através da artéria comunicante posterior. A emissão das duas artérias cerebrais anteriores a partir da artéria carótida vão se dispor anteriormente e vão se comunicar a partir da artéria comunicante anterior. Então, revisando: artérias cerebrais, artéria basilar, artéria cerebral posterior, artéria comunicante posterior, artéria carótida, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior e artéria comunicante anterior. Então, nós temos a emissão da artéria cerebral posterior, média e anterior. Como é que esses três pares de artérias vão irrigar o telencéfalo? A artéria cerebral anterior, ela é responsável pela irrigação da face medial, em grande parte, até a margem medial da face superolateral. A artéria cerebral média, ela vai atravessar o sulco lateral, emitindo diversas ramificações que vão irrigar a metade superior da face superolateral, certo? E a artéria cerebral posterior é responsável pela irrigação do lobo occipital, da face inferior do lobo temporal e da margem inferior da face superolateral. A drenagem se dá através de diversas veias cerebrais que vão desembocar na veia cerebral magna ou de Galeno. Posteriormente, todas elas irão desembocar juntamente nos seios da dura mata. Então aqui nós temos uma peça que retrata a meninge mais externa do telencéfalo, a dura mata. E nela a gente pode verificar algumas estruturas. A primeira delas é a foice do cérebro, a tenda do cerebelo e a foice do cerebelo. Superiormente, assim, na posição anatômica, certo? Então, superiormente à foice do cerebelo, a foice do cérebro, nós temos o seio sagital superior. E de forma bem delicada, bem sugestiva, temos o seio sagital inferior. Então, seio sagital superior e seio sagital inferior. Aqui a gente consegue visualizar o seio reto, os seios transversos e o seio occipital. Então, repetindo: seio sagital superior, seio sagital inferior, foice do cérebro, tenda do cerebelo, foice do cerebelo, seio sagital superior, seio sagital inferior, seio reto, seio transverso, seio occipital.